Bom dia a todos. Para a gente finalizar esse conteúdo de epidemiologia, vou deixar um desafio aí para esse final dessa aula, tá? E aí vocês conversam comigo lá no chat sobre isso. Nós vamos falar de alguns indicadores de saúde, tá? Porque eles são importantes, como a gente viu, a epidemiologia é importante para a gente saber como a gente deve atuar, tanto do ponto de vista de saúde, tanto do ponto de vista sociodemográfico, né, tanto do ponto de vista ambiental. Então, reconhecer, saber os indicadores de saúde nos faz entender que tipo de mudança a gente pode implementar naquele entorno, naquela sociedade, naquele local, tá bom? Então, é por isso que a gente tem que entender um pouquinho deles, tá? Vamos lá. O que é indicador de saúde? São medidas contadas, calculadas ou mesmo de uma observação capaz de revelar a situação que não é aparente por si só. Por exemplo, eu começo a perceber que as crianças daquela creche ou daquela escola ou os adolescentes estão apresentando um aumento de peso. E eu começo a entender que aquilo pode estar associado não só aos hábitos alimentares, mas também às condições de vida daquela população. E aí a gente começa a falar, puxa, isso é um indicador, né? As condições de ambiente que elas vivem, o tipo de atividade que elas fazem dentro e fora da escola, né? Isso começa a ser, são indicadores, tá? Então, pensar sobre eles é muito importante. Então, quando eu tenho um dado, eu começo a ter uma informação, isso vira um indicador. Então, o indicador é o que indica, reflete um fenômeno, né? Eu estou observando um dado, eu começo a transformar ele num indicador, tá? O indicador de saúde é uma variável que pode ser medida diretamente para refletir o estado de saúde das pessoas dentro de uma comunidade. Anualmente, a Organização Mundial de Saúde, ela atualiza 50 indicadores de saúde dos países que são membros dela, tá? Então, a gente saber um pouquinho quais são eles, por que se fala tanto deles, é importante para a gente. Então, vamos falar de indicadores epidemiológicos, só meus cachorros. Qual é a utilidade para os serviços de saúde para esses indicadores? Então, por que a gente tem que saber? Por que os profissionais de saúde, por que aqueles que atuam em ambiente, eles têm que saber informações geradas sobre epidemiologia? A resposta é simples, porque dessa forma, quando eu reconheço os indicadores de saúde, eu consigo propor mudanças ambientais, mudanças no comportamento e propor ações para que modifiquem essas situações, tá? Os indicadores, então, eles podem ser demográficos, socioeconômicos, de mortalidade, de morbidade, fatores de risco, reconhecer fatores de risco, né? Só que medir saúde é muito difícil, né? Porque a gente não mede algo que é bom, né? Ou a gente até compara, mas a gente não mede. Então, medir saúde a gente faz a partir da medida de doença, né? E para a epidemiologia isso é muito claro. O estado de saúde da população, ela é medida em muitas partes do mundo, mas não totalmente, e isso é um grande desafio para o epidemiologista, né? Se eu não sei os dados, eu não sei entender aquilo, eu não vou saber atuar, tá? Medidas de saúde. Existe uma dificuldade em medir saúde. Então, para avaliar a saúde, a gente às vezes busca os resultados negativos, que são resultados nas doenças, tá? Morte, doenças e seus agravos. Risco. Qual que é o risco? É o conceito epidemiológico de um conceito matemático de probabilidade. É a probabilidade de ocorrência de um agravo, de uma doença, de um óbito, né, relacionado à saúde, à cura, à recuperação, tá? Então, o risco de ter, o risco de ficar, o risco de ter mais agravos, tá? Vai depender de alguns fatores, né, que a gente chama de fatores de risco, tá? Fontes de informação para a gente reconhecer saúde. Elas podem ser sistemáticas, como censos, né? Toda vez que vocês vão ver que toda vez que vocês têm uma doença e ela precisa ser notificada, a gente chama doenças de notificação compulsória, elas alimentam um sistema,
tá? Então, tem algumas doenças no Brasil que elas têm de ser notificadas para haver um maior controle. A dengue, o Covid, hepatites, o HIV, são doenças notificáveis, leptospirose. É importante que vocês saibam que doenças, eu vou depois passar uma lista das doenças que são de doenças de notificação, a gente chama de notificação compulsória. O que isso significa? Significa que eu preciso notificar. Aparecer um caso, ele tem de ser notificado, né? O Sistema de Saúde Nacional fica sabendo daquele caso, daquela doença. Ou elas podem ser assistemáticas, levantamentos especiais de uma população específica, de uma creche, de um determinado grupo de jovens dentro de uma escola, tá? Os dados, eles podem ser primários, quando eu coleto da fonte, a pessoa ficou doente, eu vou lá e coleto as informações dela. Ou de um prontuário, ou de um sistema de saúde, tá? A avaliação dos indicadores, a gente vai falar de alguns deles. Indicadores de política sanitária, esse muito nos interessa, né? Principalmente para vocês do meio ambiente. Medem a distribuição de recursos, o grau de participação da comunidade na obtenção de saúde, né? O quanto de rede de apoio existe para aquela comunidade. Tem escola perto, tem saneamento básico, né? Isso são indicadores que a gente chama de política sanitária. E o desafio dessa aula vai estar associado a um indicador que abrange a política de sanitária. Indicadores sociais e econômicos também, muito interessa para a gente. A taxa de crescimento da população, o produto interno bruto, a distribuição de recursos. Tem um indicador social e econômico que chama IDH. E aí eu quero que a pesquisa de hoje vai ser sobre isso, tá? Indicador de prestação de serviços, são aqueles de disponibilidade dos serviços, de cultura, utilização dos serviços. Indicadores de cobertura, a gente fica principalmente da atenção primária, os índices de analfabetismo, os sistemas adequados de água e esgoto, o acesso de mães à atenção básica, a cobertura vacinal daquela população. O indicador de estado de saúde, que são os percentis que a gente chama, as taxas de mortalidade, né, de crianças por idade, por risco de doença, tá? A gente vai falar um pouquinho deles. Indicadores de saúde. Toda vez que a gente fala de indicadores, a gente fala dos mais frequentes. Vamos abordar algum deles. Incidência, prevalência, mortalidade, morbidade e evento sentinela. Tá? Eu vou passar rapidamente porque eu quero que vocês tenham uma noção do que isso significa. Quando a gente fala de indicadores, eu estou pensando em taxa de doenças, esperança média de vida, taxa de mortalidade, percentil de gravidez na adolescência, tudo isso são indicadores de saúde. Percentil de doenças cardiovasculares, porcentagem de obesidade, porcentagem de diabéticos, tudo isso são indicadores de saúde, tá? Aí fala, nossa, mas só está falando de doença. Pois é. Né? Se eu tenho um percentil de mortalidade baixo, isso significa que aquela população tem mais saúde. Se eu tenho uma expectativa de vida alta, né, se as pessoas morrem com mais idade, isso significa que elas têm mais saúde, que elas vivem mais e com mais saúde. Vamos falar de mortalidade. A mortalidade é um dos indicadores mais usados na epidemiologia. Né? O que ela indica? O número de óbitos ocorrido naquela população num determinado período de tempo. A mortalidade geral se refere ao número de óbitos ocorridos num determinado local durante um período. A mortalidade ela pode ser específica. Né? Nós temos mortalidades por doenças cardiovasculares, por acidentes, né? Acidentes de trabalho, tudo isso eu posso estratificar. Tá? Então, o uso para avaliação, para que a gente quer saber mortalidade? Para eu avaliar o estado sanitário de algumas determinadas populações, avaliar e comparar os níveis de saúde entre as localidades. Tá? Aqui, ó, um censo, né, um coeficiente de mortalidade do ano de 1907 do Brasil, dentre as capitais, né, a média de vida de alguns lugares. Olha só a diferença, né? E isso prova que a qualidade de vida daqueles locais era muito os que têm uma mortalidade mais alta, né, tem o quê? Uma qualidade de vida pior, tá bom? Taxa de mortalidade, então, como que eu faço? É o número de óbitos no período, né, dividido pela população, né? E eu faço isso em determinada porcentagem, ou por 1.000 habitantes, ou por 10.000 habitantes, dependendo do número que eu for usar, tá?
Principal problema da taxa de mortalidade, né, é o fato dela não levar em conta o risco, né? Então, assim, se, por exemplo, a África, que tem, a gente sabe que o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares lá é maior, porque a gente sabe que essa doença afeta mais as pessoas da população negra. Eu não estou levando isso em consideração. A taxa de mortalidade faz um estudo geral. São Paulo, que tem um índice de criminalidade alta, tem uma taxa de mortalidade maior, mas isso não quer dizer que a expectativa de vida daquele local é menor, né? Então, a gente sabe que, né, apesar da qualidade de assistência à saúde de São Paulo ser muito boa, eu ainda tenho uma taxa de mortalidade. Por quê? Porque o índice de violência é alto, o número de acidentes de trânsito é alto, então ela não leva em consideração algumas coisas, tá? Não se deve utilizar a taxa de mortalidade em diferentes períodos. Por exemplo, agora é um período atípico para se falar, né? A gente falou, a taxa de mortalidade na Itália há um tempo atrás foi muito alta, agora de outros países está sendo mais alta, né? Porque eu não posso levar, nesse período, levar isso em consideração. A mortalidade entre adultos. A probabilidade de morrer na vida adulta é maior em homens do que mulheres. Isso a gente sabe, a expectativa de vida de mulher é mais alta do que de homem, quase na totalidade dos países. No Japão, por exemplo, menos de 1 a cada 10 homens e 1 a cada 20 mulheres morrem num determinado grupo etário, em comparação que 2 a cada 3 homens e 1 em cada 2 mulheres morrem na Angola. Então, isso prova o quê? Que no Japão, a expectativa de vida, a qualidade de saúde é muito maior do que nos países da Angola, tá? Sobrevida é maior, a expectativa de vida é maior. Consequentemente, eu posso pensar que a mortalidade sendo menor, a qualidade de vida e expectativa e serviços de saúde são melhores oferecidos. Mas não estou levando em conta um monte de coisa, né? Como exemplo de indicadores específicos de mortalidade, a gente pode citar a mortalidade infantil. Ela é um indicador super importante para a gente determinar a qualidade de assistência à saúde que para aquela população é oferecida, tá? Então, representa o número de óbitos, né, por determinada causa, porque eu estou falando só da mortalidade infantil. Então, por exemplo, se eu falar só da mortalidade por tuberculose, né? Então, quando eu faço esse estudo de forma mais específica, isso se torna um indicador de maior qualidade, tá? Então, coeficiente de mortalidade infantil é comumente um indicador de nível de vida da saúde da comunidade. Essa taxa mede o número de óbitos durante um ano de vida dividido pelo número de nascidos vivos naquele mesmo local. Então, eu pego o número de óbitos e o número de nascidos vivos, tá? O coeficiente é super importante de mortalidade infantil, é um consagrado indicador de saúde. Ele é definido como o número de óbitos infantis para cada 1.000 nascidos vivos. O cálculo direto depende da completude das informações, né? Eu preciso entender que toda a morte de crianças menor de 28 dias ela tem de ser computada, né? Então, crianças têm que ser registradas e a gente sabe que em alguns locais isso é bem complicado, né? O registro das crianças. A gente tem muitas crianças que nascem em casa ainda em alguns locais, né, do nosso Brasil, e isso acaba ficando complicado. É um coeficiente complicado de se entender em algumas localidades, né? Então, ele é calculado dividindo o número de óbitos de crianças menores de 1 ano, dividido pelo número de nascidos vivos e multiplicado por 1.000. A mortalidade neonatal é óbitos até 28 dias. E a mortalidade pós-natal é de 28 dias a 1 ano de idade, tá? Então, tá lá, ó, número de óbitos dividido pelo número de nascidos vivos. Ele é considerado um dos melhores indicadores de saúde da população. Mais um. E a interpretação dele é importante. Então, quando ela é acima de 50, é considerada alta. De 20 a 49 é considerada média e abaixo de 20 é considerado baixo. A mortalidade infantil indica grande incidência do quê? De doenças de desnutrição, de má assistência na qualidade do parto, na saúde natal da mãe e no pós-parto.
né, doenças diarreicas, doenças respiratórias, né, que causam grande morte nesse período de vida. Isso significa uma qualidade de assistência ruim, tanto na mãe, né, durante o seu acompanhamento, quanto no bebê. No Brasil, ele teve uma redução de 77% da mortalidade infantil nos últimos 22 anos, né? E é claro que ainda nós temos nível baixo, ó, se a gente for considerar, a gente tem um percentil de 14, né? Então está considerado abaixo, mas a gente sabe que ainda não é o ideal, né? Comparado a muitos países. Aqui tem uma comparação, e a gente sabe quanto o Brasil é um país discrepante, né, e tem diferenças de região. Quem assistiu aquele documentário, eu vou deixar de novo, né, sobre a qualidade da assistência de saúde de alguns locais, que a gente viu uma criança morrendo com leishmaniose, né, para a gente ver o quão é discrepante a assistência de saúde dentro do nosso país. Então, até aqui está comparando, a região norte ocupa o 110º lugar, em comparação à região sul, que o lugar de 66, né? A região sudeste de 75, né? Comparado a outros países aqui, tá? Então, vamos lá. O uso da mortalidade infantil. Então, mede o risco de morte de crianças menores de 1 ano numa determinada área. É um indicador que avalia o que? Desigualdades, né? Sociais, regionais, tá? Limitações: a dificuldade dos registros dos nascimentos, declarações erradas de causa-morte, cemitério clandestinos, crianças que nascem em casa que muitas vezes não são registradas, então a gente não sabe realmente quantos nascidos vivos, quantos óbitos tiveram, porque às vezes eles nascem e morrem, né? E isso não vai para as estatísticas. A taxa de mortalidade materna também é um indicador de saúde, né? Então, quanto mais mães morrem associadas às complicações da gestação, do parto, né? No puerpério, que é esse período de 40 dias no pós-parto, que podem ser de infecções relacionadas ao parto, isso mostra pra gente que a negligência e a dificuldade de calcular ou de oferecer saúde para a mãe e para o feto. E quando se oferece saúde para a mãe, você está oferecendo já para uma segunda pessoa. É isso que as políticas públicas devem pensar, políticas públicas de saúde, tá? A taxa de mortalidade materna depende do quê? Da qualidade da assistência médica durante o parto, pós-parto, né? E o nível de desenvolvimento do país, segundo a Organização Mundial de Saúde. Como que se faz, né, a mortalidade, o cálculo da mortalidade materna? Eu pego o número de óbitos maternos relacionado à gestação e divido pelos nascidos vivos, né? Que mais que tem? Quais mais indicadores? Mortalidade por sexo, mortalidade por idade, mortalidade por causas, mortalidade por local, né? Então, tudo isso então, é a mortalidade, é o coeficiente de mortalidade utilizado de forma mais específica. Principais fontes sobre mortalidade. A gente tem as fontes internacionais, os atestados de óbitos, os registros e livros de autópsias, né? Eles podem ser usados para avaliar a mortalidade, né, daquele determinado local por alguma determinada incidência, por alguma determinada idade, por alguma determinada localidade, tá? Quais fontes? Prontuários hospitalares, registros sobre doenças, principalmente doenças de notificação, como eu falei para vocês. Então, é importante que a gente saiba quais são as doenças de notificação, né? Então, se vocês passarem no pronto-socorro e vocês estão com uma doença como sarampo, por exemplo, é obrigatório que o profissional faça essa notificação. Sarampo é uma doença de notificação, tá? Inquéritos, recenseamentos demográficos, registros, né, em algumas repartições, por exemplo, violência contra a mulher. Violência contra a mulher, ela deve ser de notificada, né? Eu tenho que levantar, tá? Morbidade. A morbidade é diferente de mortalidade, né? Porque morbidade significa, que eu estou falando agora o quê? Das tendências, dos riscos às doenças, né? Então, mudanças na taxa de mortalidade podem indicar modificações na morbidade. Por exemplo, se eu estou tendo um aumento na mortalidade de pessoas com mais idade, eu começo a entender que a qualidade de assistência a elas
está ruim ou que elas estão adoecendo e eu tenho que entender quais são as causas desse adoecimento, quais são as causas dessas morbidades. São relacionadas ao coração, são relacionadas ao câncer, né? Então a gente entende como morbidade, quando eu tenho um aumento da mortalidade, eu preciso entender quais são as morbidades que estão levando aquela pessoa a falecer, né? Até para melhorar a incidência, né? Que a gente fala que é a melhoria, e a letalidade, tá? Morbidade referida é aquela percebida pelo indivíduo. Ah, eu acho que eu estou ficando mais doente. E a morbidade observada é diagnosticada por um examinador independente. Em geral, é um profissional de saúde, né? As medidas de morbidade, elas são frequência e gravidade, né? Quando eu falo frequência, eu estou falando do aparecimento. E quando eu falo de gravidade, eu estou falando de uma coisa que chama prevalência, né? Então, quando eu falo de frequência, a gente está falando do quê, né? A gente precisa definir qual o local, que intervalo, que abrangência ela teve, né? Em saber desses indicadores, né? Vamos lá, frequência. Ela determina a quantidade de casos existentes em uma determinada população. A gente chama de incidência, traduz a ideia de intensidade. Quantos aumentaram, né? Diferente de prevalência. A gente está falando desses dois. Então, a incidência significa casos novos, né? A unidade do intervalo de. Então, incidências de casos novos dividido pelo número de pessoas expostas, né? Então, isso é incidência. Incidência é a quantidade de pessoas novas que estão entrando para aquela doença, tá? Por exemplo, entre 400 crianças pré-escolares acompanhadas durante um ano, 2 foram diagnosticadas com sarampo. Então, 2 é o número de casos novos. E 400 são as crianças expostas, né? São as pessoas que tinham risco. A gente chama isso de frequência. Então, 5 casos por cada 1.000 crianças, tá? Agora a gente vai falar de um outro indicador epidemiológico, que é a prevalência. A prevalência, ela significa os casos antigos somados aos novos. É aquelas pessoas que estão doentes e que estão permanecendo doentes, tá? Então, a gente chama de frequência de prevalência. É o número de casos existentes dividido pelo número de pessoas da população, tá? Por exemplo, entre 400 crianças submetidas ao exame de parasitológico de fezes, né, 40 delas tiveram um exame positivo para ascaris, para lombriga. A gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, o que isso quer dizer? Então, 40 são os casos existentes e 400 são aquelas que estão, é o número da população, tá? Então, isso é frequência. Então, eu tenho 100 casos para cada 1.000 pessoas. A prevalência, então, são pessoas que prevalecem ou que ficam doentes. Então, aqui tem um esquema básico, ó. Então, incidência é os casos novos, prevalência são os casos que ficam, né? E a gente sabe que dessa prevalência, alguns vão sair para cura e outros vão sair para óbito, né? Ou vão ficar prevalentes, tá? Coeficiente de letalidade, né? Que é a gravidade da morbidade, né? Trata-se de um indicador especial de morbidade, né? É o número de óbito devido a determinada causa pelo número de pessoas acometidas. A gente sabe que, para eu saber quanto de letalidade tem uma doença, eu deveria saber, essa é a maior preocupação, né? Com relação ao que a gente está vivendo agora. Quantos realmente estão doentes? Que a gente tem a maior dificuldade era fazer exame na população inteira. Porque só assim a gente sabe qual é a letalidade dentro daquele local, tá? Esquema para avaliar os desfechos não fatais em saúde. Então, eu tenho uma doença, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, a poliomielite ou trauma cerebral. Ela causa uma limitação, que é a paralisia das pernas. Vamos supor, eu bati a cabeça, eu sofri um acidente de moto, caí, bati a cabeça, eu tive um trauma, né? Eu sei que posso ter desde uma lesão leve a ficar
não ter nada, né, sair desse traumatismo craniano sem nada, a ter um retardo mental ou a ficar paralisado na cama para o resto da vida em coma, né? Então, essa é a gente tem sempre uma doença, a limitação que ela causa, a incapacidade e a deficiência. Por que que a gente tem que saber tudo isso? Porque dentro da prevalência eu vou ter as pessoas acometidas dentro dessa limitação, dessa incapacidade ou dessa deficiência causada por aquela doença anterior, tá? Evento sentinela, né? O que é? A ocorrência de um fato não desejado que poderia ser potencialmente evitável. Ele nos alerta que a gente precisa tomar medidas de avaliação e de controle. Vamos dar um exemplo? O tétano. O tétano é uma doença que não deveria existir ou ela deveria estar totalmente controlada, porque a gente toma vacina para o tétano, né? Mas o tétano neonatal, a criança ainda não está protegida, né? Ela tem um risco de ter o tétano neonatal, mas se ela tiver alguns cuidados de saúde, né? Algumas orientações aos pais, né? A gente não vai ter, se as rotinas forem adequadas. O aparecimento do tétano é um evento sentinela. Opa, se apareceu tétano, alguma coisa está sendo deixada para trás dentro dos conceitos de saúde, tá? Gente, eu sei que é muita coisa, mas a gente vai falar das doenças hoje. E aí, assim, eu vou pegar as doenças para falar para vocês, a esmo, que eu acho interessante. A gente falou de algumas já, falamos da tuberculose, da HIV, das hepatites, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Por quê? Porque elas são doenças que pedem da gente uma mudança de comportamento, mudanças ambientais, e o controle se faz com esses índices, tá? O desafio de hoje é descobrir o índice de mortalidade infantil da nossa cidade, de Piracicaba, e comparar ela com as demais cidades do estado, tá? Esse é o nosso desafio de hoje, mortalidade infantil. Vamos falar dela hoje, tá? Vocês sabem que há uma briga aqui no município, eu quero que vocês reconheçam que briga é essa, né? Que a gente quer ficar abaixo de quantos dígitos, né? Então, Piracicaba, existe essa competição que é uma competição saudável, né? De oferecer melhores condições de saúde para a gente evitar que esses índices de mortalidade infantil aumentem. E eu quero que vocês descubram também qual é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. O que isso significa e qual que é o IDH daqui de Piracicaba, tá? Esse é o nosso desafio de hoje, o desafio dessa aula, tá? Para a gente poder discutir um pouco mais sobre isso, né? O quanto isso é importante para vocês que estudam o ambiente. Saber que ambiente vocês estão tratando, né? Que condições de vida essa população tem, até para saber que condições de melhorias ambientais eu posso proporcionar para essa população, tá bom? Essa é a minha reflexão para a aulinha de hoje. Um beijo para vocês e até mais.